abençoe. Aleluia. Querido, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 3. Quero ler com vocês apenas 2 versículos nesse início. Mateus 5, 3 e depois Mateus 5, 9. Mateus 5, 3 diz assim. Pode colocar na NVI, por favor? Obrigado. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos por um instante, faça uma oração a Deus. Peça para que Ele venha e fale o seu coração nessa noite, que Ele abra a sua mente, abra o seu coração para a palavra dEle. Pai Todo-Poderoso, que o Seu nome seja glorificado nesse lugar, Pai, que a Sua palavra, ela ganhe vida diante dos nossos olhos, Deus, que nós sejamos confrontados, que nós sejamos desafiados, que nós sejamos transformados por meio da Sua santa palavra, Pai. Eu te peço que o Senhor venha operar no coração, na vida de cada um que se encontra aqui, Deus, que o Seu Santo Espírito nos penetre e divida juntas e medulas por meio da Sua palavra, Pai. É isso que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na última terça-feira, nós iniciamos uma série aqui, Uma Vida Excelente, uma série de estudos no Sermão do Monte. E o pastor Adalberto, ele introduziu principalmente a necessidade e a urgência de que nós estudemos esse sermão, de que nós nos debrucemos sobre ele. As palavras que Jesus proferiu aqui, nós poderíamos até colocar como as palavras mais importantes de todo o seu discurso. O pastor Alberto, de várias formas, colocou isso. Mahatma Gandhi dizendo que se perdesse tudo da Bíblia e se sobrasse apenas o Sermão do Monte, então nada seria perdido, né? E nessa noite eu quero trazer um pouco mais das ferramentas que nós precisamos para caminhar sobre esse Sermão do Monte, para que a gente possa de fato absorver o que esse texto nos ensina. E eu quero apresentar para vocês uma metodologia que nós vamos usar para trabalhar em cima das bem-aventuranças. A forma que a gente prefere trabalhar elas. Eu quero relembrar aos irmãos que essas mensagens estão sendo gravadas e a gente está fazendo uma playlist no YouTube com o áudio dessas mensagens, você pode ouvir depois. Então não se preocupe de anotar tanto, preste bastante atenção aqui. Eu também vou usar 2 slides que você não precisa se preocupar de copiar, desenhar, porque ele também vai estar lá no YouTube e você vai poder acessar isso depois, tá bom? Bom, o cenário primário que nós temos que ter em mente aqui é o que vem acontecendo na vida de Jesus. O texto do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, é um discurso de Jesus. E o que acontece, se a gente olha para a progressão do livro de Mateus, no capítulo 3 Jesus é batizado, no capítulo 4 ele é tentado, e de repente, no capítulo 4, verso 17, nós somos introduzidos a uma realidade. O texto diz que Jesus ele começa a pregar. E a pregação dele é: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Nossa, a mídia está muito rápida hoje, obrigado. A partir desse dia, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que acontece? A gente começa a ver que logo após a tentação de Cristo, após o seu batismo, ele inicia então o seu ministério. A primeira mensagem que nós temos de Jesus é essa mensagem: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Nesse mesmo texto de Mateus 4, no verso 23, vai dizer que Jesus, ele não só pregava essa mensagem, mas agora ele andava por todas as cidades vizinhas e ele ia além, ele ia nas sinagogas, ele realizava milagres e maravilhas e ele pregava a mensagem do reino. Ele saía pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Ele saía pregando as boas novas do reino de Deus. O que vai acontecer no final desse capítulo é que a gente vai ver no verso 25 que uma grande multidão se ajunta. E agora Jesus olha por essa multidão, ele vem pregando, ele vem curando, a multidão vem vindo atrás, até que ele chega em um monte. Ele olha e diz assim: peraí, essa galera está vindo pela mensagem, essa galera está vindo pelos sinais. Ele chega no momento talvez ápice de tudo que ele vem fazendo desde o seu batismo. Agora ele ora para todo esse povo e diz assim: peraí, eu tenho que explicar para vocês uma coisa. Vocês não podem ir além se vocês não entenderem isso primeiro. E é aí que entra o Sermão do Monte. O texto vai dizer em Mateus 5, verso 1, que Jesus, vendo as multidões, ele começa a pregar e ensinar-lhes dizendo.
E aí começam as bem-aventuranças. Hoje nós vamos começar a tratar essas bem-aventuranças. O que acontece nesse sermão de Mateus 5 é que ele serve como uma espécie de convite a essa multidão. Não é aquele tipo de convite que Jesus diz assim: ei, se você quiser vir, venha. Mas é aquele convite que ele diz assim, é um convite implícito. Se você quer ser meu discípulo, então você se enquadra a isso. Não é aquele que ele diz assim: você quer me aceitar? Você quer levantar sua mão e dizer que eu sou o seu Senhor? Não. Ele olha para aquele povo e diz assim: olha, eu sei que vocês estão caminhando atrás de mim, eu sei que vocês estão vindo, ouvindo minha mensagem, vendo os meus milagres, mas assim, eu preciso dizer algo para vocês. Se você de fato quer ser o meu discípulo, o meu seguidor, você vai ter que se enquadrar em uma série de padrões. Esses padrões são 3 capítulos inteiros. E a primeira parte desses capítulos, as bem-aventuranças, elas descrevem o caráter de um cristão. O que deve ser um cristão? É isso que as bem-aventuranças vêm nos dizer. Na semana passada, o pastor Alberto citou o capítulo 7, verso 28, onde diz que no final do sermão, aquela multidão estava maravilhada com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Os mestres da lei, eles sabiam tudo sobre lei, eles sabiam tudo sobre pecado, eles sabiam tudo sobre sacrifício, eles sabiam tudo sobre colocar peso nas costas dos seus seguidores. O que eles não sabiam era sobre reino, quem sabia sobre isso era Cristo. E aí quando eles ouvem essa mensagem de reino, eles percebem uma coisa: peraí, essa mensagem está diferente. Ela tem um peso, mas não é o mesmo peso. Ela tem um peso, mas é diferente. Ele carrega uma mensagem diferente, sabe? Ele não está ensinando como alguém que está lendo um manual de 613 leis, repetindo e decorando. Eu sei que o que ele está falando é verdade, ele tem autoridade no que ele diz. A multidão está maravilhada. E o que a gente precisa entender antes de tudo nisso, é que se a descrição inicial de Mateus diz que ele vem anunciando e falando sobre reino, a gente precisa entender o que reino é. Porque muito se fala de reino. Se você puder projetar para mim o reino. Muito se fala de reino, mas eu preciso que você entenda isso aqui, claramente. Aqui é um slide que tenta te explicar a ideia bíblica de reino de Deus. O reino de Deus é entendido dessa forma: já e ainda não. Então o que acontece? Desde a criação existe um reino desse mundo. Ele inicia na criação. E no momento em que Cristo pisa na terra, no momento em que Cristo inicia o seu ministério, ele vem e diz assim: olha, eu vim dizer uma coisa, arrependam-se porque o reino é chegado. Só que a segunda coisa que ele diz é: eu trouxe para vocês as boas novas do reino. Ele inicia uma coisa chamada reino de Deus. O que acontece é que entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, no fim do mundo e o começo dos novos céus e nova terra, a terra se encontra em meio a 2 reinos que duelam: o reino das trevas e o reino da luz, o reino do mundo e o reino de Deus. E o que acontece? Eu quero ser muito claro nisso. É que nós, eu, você, nós não estamos alheios, nós não estamos isentos, nós não estamos fora disso. Ou você faz parte de um reino, ou você faz parte de outro reino. A única possibilidade que não existe é fazer parte dos 2 reinos. E é isso que Jesus vem fazer aqui. Ele vem dividir seguidores de discípulos. Ele vem dizer: eu sei que vocês gostam da cura, eu sei que vocês gostam do que eu estou fazendo, eu sei que vocês estão se agradando no que estão ouvindo, que o evangelho chegará aos pobres, aos necessitados, mas assim, se você quer fazer parte disso, eu vou ter que dividir homens de crianças. Então eu não estou fazendo um convite, eu estou te dizendo quem é que caminha comigo. Quem caminha comigo é bem-aventurado. Bem-aventurado ele porque ele é pobre de espírito. Bem-aventurado ele porque ele chora e ele será consolado. Bem-aventurado ele porque ele é humilde e alcançará misericórdia. Bem-aventurado ele é porque ele é misericordioso. Bem-aventurado porque ele é pobre. Pobre de espírito já foi, outro. Esqueci. Manso e humilde é a mesma. Bem-aventurado ele porque ele é pacificador. Bem-aventurado ele porque ele é limpo de coração. Eu só estou testando se vocês sabem. Ele começa a descrever o caráter
daqueles que se enquadram nos bem-aventurados. Agora, o que eu e você precisamos entender diante disso é que a partir do momento que Cristo pisa na terra e o reino é inaugurado, você precisa fazer uma das duas coisas: ou andar no reino de Deus, ou andar no reino do mundo. E esses termos, reino de Deus e reino de Cristo, eles são intercambiáveis. Em Mateus você sempre vai ver a palavra reino dos céus. Mateus usa essa expressão porque ele escreve primariamente a judeus, e para o judeu podia ser ofensivo se você usasse demais a palavra Deus. Alguns judeus copistas, quando eles iam copiar um livro da Bíblia, eles lavavam suas mãos antes de escrever a palavra Deus, escreviam a palavra Deus, lavavam suas mãos depois de escrever a palavra Deus e continuava escrevendo. Então você imagina um capítulo que a palavra Deus aparece 20 vezes. Eles lavam a mão 40 vezes. Então o que acontece? Para Mateus sabendo disso, ele vai lá e ele troca a expressão por reino dos céus. No Antigo Testamento a expressão é reino de Deus, ela aparece em Malaquias, em Miqueias, em Jeremias. Ele vai lá e troca por reino dos céus, para que nenhum judeu se sinta ofendido na forma que ele está colocando as palavras. Lucas, ele não faz esse exercício. Lucas escreve para os gentios. Então ele usa reino de Deus, que é o vocábulo bíblico. No fim das contas, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. E o que acontece? Quando Cristo vem, agora o mundo é afetado. Nós estamos entre dois reinos. Vivemos em um mundo afetado pelo pecado. O pecado está na raiz da sociedade, ele se alastra como um câncer, mas ao mesmo tempo, nós temos um reino superior que começou a operar em Cristo. Por meio de Cristo, esse reino está em vigência, e eles estão concomitantes. É por isso que no verso 11 do Sermão do Monte diz assim: ei, vocês são luz da terra, vocês são sal do mundo. Jesus, ele está propondo o que o John Stott chama de uma contracultura. O mundo estabeleceu uma cultura, vocês vão fazer uma cultura ao contrário. Então o mundo diz assim: feliz é aquele que é orgulhoso, que é soberbo, que é brilhante. Jesus diz assim: feliz é aquele que é pobre, que é humilde, que é manso. Isso não é parecido, esse é o argumento contrário. O que o mundo chama de feliz, de bem-aventurado, Jesus chama de triste, depressivo, distante. Ele altera todos os padrões. O que para o mundo é ganhar, o que para o mundo é sucesso, para Cristo não é. E ele vem trazer todos esses padrões dizendo assim: sucesso na vida é ser o meu discípulo, e ser o meu discípulo não é viver de acordo com esse mundo. Então a gente tem vários desses aspectos de já e do ainda não, como eu mencionei. Aqui o Sermão do Monte ele vem trazer isso. Eu posso dar um exemplo bem prático disso. Se você puder colocar Lucas capítulo 4, verso 14. Do verso 14 ao 21. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Esse texto de Lucas é o mesmo de Mateus, tá? Lucas ele conta uma história a mais que Mateus não conta. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhava a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o glorificavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado ele entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando-o encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano do favor do Senhor. Verso 20. Então fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Olha o que ele vai dizer, 21. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler. Aqui, nesse texto, isso é logo antes do Sermão do Monte. Naquele momento que Jesus ia passeando de sinagoga em sinagoga, em uma delas ele pega o livro de Isaías. E ele vai ler o capítulo 61 de Isaías, verso 1 e 2. Isso está escrito em Isaías 61. O que acontece é que ele não lê inteiro. E aqui você vai entender o já e o ainda não. Quando ele chega no verso 2, o verso 2, verso 2, por favor, olha o que ele diz: para proclamar o ano do favor do Senhor. E é aí que Jesus para. Jesus não lê o final. Ele não lê e o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque esse não é um aspecto do já. Ele está falando: eu vim agora porque eu vim para uma coisa. Eu vim para proclamar o ano aceitável do Senhor.
Agora, outro dia eu voltarei e eu proclamarei outra coisa. O quê? O dia da vingança de Deus. É por isso que ele para no meio, ele diz assim: aqui se cumpriu o que Isaías disse. Então esse é um aspecto do já e do ainda não. Existem coisas que estão vigentes por causa de Cristo. Existem coisas que ele ainda fará, como o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Aquele que é vitorioso por todas as coisas, como nós ouvimos aqui domingo. E nós estamos entre esse aspecto do já e do ainda não. A gente pode desfrutar de várias coisas, mas a gente não consegue desfrutar tudo em completude. É por isso que Paulo diz assim: a natureza ela está gritando, ela anseia desesperadamente que os filhos de Deus se manifestem, porque eles são os que carregam esses aspectos do já. Eles são aqueles que, entendendo o reino de Deus, começam a dizer: olha, é assim que você tem que viver, é assim que você tem que fazer. Eles são a luz em meio à sociedade. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque reino significa reino. Claro assim. O que tem um reino? Um rei. Tem regras, tem normas, tem leis, tem um estilo de vida, tem coisas que aquele rei propõe, e é aqui que o Sermão do Monte se encaixa. O Sermão do Monte, ele entra aqui como um edito desse reino. Se eu fosse falar sobre os padrões daqueles que vivem debaixo do meu reino inaugurado, os padrões da vida deles é Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. É a descrição dos padrões desse reino. E agora você precisa entender claramente uma coisa: que como eu trato esse rei, diz a qual reino eu pertenço. Se eu dou atenção a isso, o que eu estou dizendo? Ele é o meu rei. Eu amo esse reino. Agora, se eu não dou atenção a isso, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu estou esperando o ainda não, o dia da vingança do Senhor. Porque eu não quero me enquadrar, eu não quero fazer parte. Eu estou do outro lado, eu estou no reino desse mundo. E o reino desse mundo, ele acaba um dia. O reino de Deus continua para sempre. O dia que acaba é o dia da vingança do nosso Senhor. O ultimato para aqueles que não fazem parte do reino de Deus é o dia da vingança do Senhor. Agora o reino de Deus, ele é paz, alegria para todos sempre. Onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro. Nada mais se fará no santo monte do Senhor. E sua presença inundará toda a terra, cobrirá toda a terra. O Sermão do Mundo, ele diz: bem-aventurados os ricos de espírito. O Sermão do Monte diz: bem-aventurados os pobres de espírito. O Sermão do Mundo, ele diz: bem-aventurados os que se alegram, porque a alegria faz ele mais produtivo, faz ele mais divertido. O Sermão do Monte diz: bem-aventurados os que choram, porque eles entendem que essa vida é dolorosa e que precisa de justiça. O Sermão do Mundo, ele diz: bem-aventurados os orgulhosos, os brilhantes. O Sermão do Monte diz: bem-aventurados os humildes, os mansos. É uma contracultura total. O Sermão do Mundo diz: se te derem um tapa, devolva. O Sermão do Monte diz: se te derem um tapa, dê a outra face. É por isso que não existe meio termo. Como é que eu vou dar um tapa e não dar um tapa? Ou é um, ou é outro. Não tem terceira reação. Só tem duas reações. Não tem como ser humilde e orgulhoso. Só dá para ser um ou outro. Pelo menos até hoje foi isso que eu aprendi. Não existe terceira via, não existe meio termo. E a gente poderia ir diante de todo o Sermão do Monte e perceber que totalmente todos os textos deles são contraculturais. O contrário. São o oposto do que o mundo acha que é sucesso. O que Cristo chama de sucesso não é o que o mundo chama de sucesso. Sucesso para Cristo é contra a cultura. Porque de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? A resposta é retórica. Ele nem responde, não adianta de nada. Então, esses primeiros versículos, eles vêm descrever o caráter e se inicia pelas bem-aventuranças, como nós lemos aqui. A ideia da bem-aventurança é descrever um caráter completo. Você pode avançar para mim para o slide da pirâmide? Eu quero apresentar para vocês a forma que a gente vai trabalhar com as bem-aventuranças. Aqui nós temos as 8 bem-aventuranças e a gente vai trabalhar em pares. Então hoje nós vamos tratar os pobres de espírito e os pacificadores, que estão na linha de baixo da pirâmide. Na semana que vem, os que choram e os puros de coração. Na outra, os humildes e mansos e misericordiosos. E na última,
fome e sede de justiça com aquela que está lá embaixo, os perseguidos. Por que a gente fez isso? Essa é uma forma bastante prática de se entender o que o Sermão do Monte diz. Isso não está em nenhum livro, isso não está em nenhum lugar. Isso aí é mais ou menos como Martin Lloyd-Jones, ele tenta explicar como essas bem-aventuranças trabalham juntas. A gente colocou isso num diagrama para ficar mais fácil de entender, para que fique mais prático e seja mais fácil de você decorar. Então, aqui a gente vai começar do lado esquerdo ali com as necessidades. Em outras palavras, a primeira necessidade que a gente vai trabalhar hoje é os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O resultado dessa necessidade é o outro texto que nós lemos, Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, por último, deixa eu só explicar o anelo e o resultado final. Então, as duas trabalham juntas. A gente vai encarar as três primeiras como necessidades que nós devemos buscar, crescer e encontrar por meio do Espírito. O lado direito são como se fossem resultados. Você vai perceber que o lado direito, geralmente ele está relacionado a relações interpessoais. Por exemplo, eu não posso ser misericordioso com Deus, mas eu posso ser com meu irmão. Eu posso ser puro de coração com Deus, mas isso se evidencia com o meu irmão. É no meio de um trato, é quando eu converso com ele que ele descobre quais são as intenções da minha mente no fundo. Eu não posso ser pacificador com Deus, eu tenho que ser pacificador com o meu irmão. Então você percebe que são meio que resultados daquilo que o Espírito venha trabalhando em nós, em meio a essas bem-aventuranças. Agora lá em cima tem um anelo, um desejo. O que é aquele desejo lá em cima? Fome e sede de justiça. Aquilo ali é o mais fácil de ter. Eu lembro quando eu era criança, que tentavam explicar o Sermão do Monte. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente se acha que está em um dos grupos. Bem-aventurados os pacificadores, eu sou esse. Bem-aventurados, eu sempre fui fome e sede de justiça, sempre. Não sei você, mas de fato, esse é o anelo de um cristão. Um cristão que ele olha para um mundo do jeito que ele está, com um Cristo que não está reinando presente, com um governo desestruturado, com a dor, com o caos, com todas essas coisas. O que ele quer? Mais do que tudo, que a justiça finalmente seja feita. Por isso que fica no topo. Agora, qual que é o resultado final de um verdadeiro cristão? Perseguidos. E se você for para perseguidos, ele vai dizer assim: perseguidos por causa da? O que eu mais quero? Por que eu sou perseguido? Por causa da justiça. Então é assim que a gente vai trabalhar. Você viu como ficou um pouquinho mais prático, né? Ficou mais fácil de entender. Hoje nós vamos para as duas primeiras. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mateus 5:3, se puder colocar para mim. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança. Vamos decorar ela. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? Os pobres de espírito. São eles que são donos, pertencentes, fazem parte. Deles é o reino dos céus, dos pobres de espírito. Esse é o único resultado nas bem-aventuranças que aparece duas vezes. O reino dos céus. Ele aparece na primeira e na última. Como que um parênteses fechando tudo. Aqui você começa e aqui você termina. E dentro disso são aqueles que são do reino dos céus. O que é uma bem-aventurança? Você já viu isso em Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios. Vai dizer que sua mãe não ensinou você a decorar esse salmo. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta no roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. A gente vê ele em Tiago também. Tiago fala de bem-aventurança. A gente vê ele aqui. O que é uma bem-aventurança? Uma bem-aventurança é uma palavra que veio do latim, beatus. Beatus é uma palavra latim para bênção. E a gente emprestou essa palavra, criou uma palavra em português, que é a palavra bem-aventurança. A palavra grega para isso é makarios. O pastor Alberto falou semana passada. Alguns já chamaram essas bem-aventuranças de os macarismos também. E o que isso carrega? Qual que é a ideia disso? Qual que é a ideia de bem-aventurança, de beatitude, de macarismos? Uma possível forma de dizer é bênçãos. Abençoados são. Essa é uma forma. Agora, existe um problema em dizer dessa forma, porque às vezes o conceito de bênção do mundo moderno está muito invertido. Então eu gosto de usar bem-aventuranças. Porque às vezes o mundo moderno ele acha que bênção é o que eu ganho de Deus. Que abençoado é aquele que ganhou um carro.
E o Sermão do Monte com certeza não está ensinando isso. Então, eu prefiro bem-aventuranças ainda. Alguns chamam de felizes. Felizes são, mas o nosso conceito de felicidade, às vezes também está meio quebrado. Felizes, quem está numa balada, se divertindo em teoria, ele acha que ele é feliz, até o dia seguinte. Então bem-aventurança carrega algo mais profundo. Carrega a ideia de feliz, carrega a ideia de abençoado, carrega uma ideia completa de uma coisa que o mundo não pode oferecer. E a gente não tem palavra para isso, a palavra é bem-aventurança. Bem-aventurado é. Uma boa tradução seria aprovado. O pastor Adalberto falou isso semana passada. Aprovado é. Quem é aprovado? Aprovado é o pobre de espírito. Por que é aprovado? Por que esse termo se encaixa bem? Quem Deus abençoa? Por isso. Deus abençoa aquele que é aprovado. Deus abençoa aquele que é aprovado. Desde o Antigo Testamento, desde Abraão. Abraão, sacrifica teu filho. Você será abençoado, Abraão. Então um bom termo para a gente colocar aqui é aprovado. Olha como fica, aprovado é o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Se encaixa em vários outros lugares, Salmos 1. Aprovado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Se encaixa em Salmo 128, verso 1. Aprovado é o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Se encaixa em Tiago, como eu disse. Aprovado é o homem que suporta a tentação. Todos esses textos diz bem-aventurado. E encaixa muito bem. Aprovado por Deus. Deus olha e diz, esse é abençoado por mim. Eu tenho prazer nele. Assim como ele disse a Cristo no batismo. Agora isso traz uma implicação lógica bem fácil. Se aprovado é o pobre de espírito, então reprovado é o que não é pobre de espírito. Viu como é contracultural? Se aprovado é o pobre de espírito e dele é o reino dos céus, então reprovado é aquele que não é pobre de espírito e dele não é o reino dos céus. Se aprovado é o que chora porque ele será consolado, então reprovado é aquele que não chora porque ele não será consolado. Quando a gente olha dessa forma, o negócio fica tenso. A gente está olhando agora pela ótica de reprovação. A primeira pergunta que a gente tem que fazer então, quem é que Deus considera aprovado no Sermão do Monte? A primeira aprovação é pobre de espírito. Essa colocação pobre de espírito é muito importante. Pobre em espírito, é muito importante. Porque algumas Bíblias, Almeida Corrigida e Fiel, por exemplo, de 95, ela traduz como pobre de espírito, não pobre em espírito. E pode ter uma boa diferença se você prestar atenção. Pobre de espírito pode ser, por exemplo, eu tenho pouco espírito. A matéria do espírito, nela eu sou pobre. Eu sou pobre de espírito. Agora, pobre em espírito significa um espírito empobrecido. O meu espírito está pobre. Não é que me falta espírito, mas é que o meu espírito se dobra. É que o meu espírito se empobrece. Então, o texto ele ensina que aquele que é pobre em espírito, dele é o reino dos céus. Aprovado é aquele que tem um estado de espírito empobrecido. Agora, o que significa ser pobre em espírito? A pobreza em espírito, ela nada tem a ver com finanças. Ela nada tem a ver com privação financeira, com necessidade material. Ela não tem nada a ver com falta de vigor. Ela não tem nada a ver com falta de coragem. Não tem nada a ver com isso. A expressão pobreza, ela vem desde o Antigo Testamento. Ela vem se alastrando quase que como uma característica do povo judeu. O povo judeu sempre foi visto como pobre. Algumas partes da Bíblia chamam eles de os pobres de Deus, por exemplo. E o termo pobre, ele começa a crescer, um povo que é pobre, tanto no sentido financeiro, quanto perturbado pelos seus inimigos. E o que acontecia com ele? Por causa da sua pobreza, do seu estado, eles recorriam a Deus. E com o tempo foi crescendo o conceito de que eles são os pobres de Deus. Quando a gente chega em Isaías 11, capítulo 4, o Isaías vai dizer que um dia viria o renovo, ele diz assim, e ele virá para os pobres. Ele não está falando aqueles que têm falta de dinheiro, ele está falando esses mesmos que eu estou dizendo, aqueles que são pobres em espírito. Um dia virá o Messias virá para quem? Ele virá para aqueles que são pobres em espírito, ou necessitados, como diz ali
A ideia é que o povo judeu, apesar dele ser economicamente pobre, essa ideia de pobreza vem crescendo em sua religião, dentro do seu interior. Salmos 34:6 diz: o pobre homem clamou e o Senhor ouviu e libertou de todas as suas tribulações. Salmos 40, verso 17 diz: quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Eles começam a atrelar a pobreza à busca de Deus, até que Jesus chega e diz assim: peraí, Isaías disse uma coisa, tem uma galera pobre aí, eu vim para eles. Quem? Os pobres de espírito. Não é pobre material, é aqueles que têm o seu espírito pobre. Isaías 57:15, esse você pode colocar, por favor? Aqui está muito claro esse conceito de pobre de espírito. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Eu habito em um lugar alto e santo, mas habito também com o contrito. E aquela palavra ali, humilde, é a mesma palavra para pobre no hebraico. Eu habito com o contrito e o pobre de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito dos humildes e um novo alento ao coração dos contritos. Isaías 66, verso 2 também diz assim: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por meio disso elas vieram a existir, declara o Senhor. Mas a este eu estimo. Olha o que Deus está dizendo. Olha quem eu estimo. Olha quem eu amo. Olha quem para mim é importante. Quem eu olho e diz assim: esse cara aqui, eu estimo ao humilde e ao contrito de espírito. De novo, a palavra humilde é a palavra pobre. Eu estimo ao pobre de espírito, que treme diante da minha palavra. Agora Jesus, ele vai tomar esse termo emprestado. Ele vai pegar esse termo e vai falar bem assim: sabe de quem que é o reino de Deus? De quem, Jesus? O reino de Deus é do pobre de espírito. A pobreza espiritual é o reconhecimento da nossa total falência espiritual diante de Deus. É a confissão consciente da minha indignidade diante daquele que é 3 vezes santo. É a forma mais profunda de arrependimento que o homem pode ter. É a pobreza espiritual diante daquele que tem tudo e que é tudo. Isso é pobreza em espírito. Ninguém, escute o que eu estou dizendo, isso é muito sério. Ninguém é cristão sem ser pobre em espírito. É o ponto número 1 do sermão de Jesus. A gente já consegue eliminar tanta gente do reino de Deus tão rápido. Ninguém é do reino de Deus se antes não for pobre em espírito, porque deles é o reino de Deus. Uma imagem muito boa disso é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele sai, ele faz tudo de errado com os pais, e aí em Lucas 15, verso 17, o texto diz assim: e um dia ele caiu em si. Caindo em si. O que é isso? Isso é pobreza de espírito. Um dia depois de ter feito tudo errado, de ter percebido que ele abusou da graça do pai, de ter percebido que ele usurpou as coisas do pai, de ter percebido que ele distorceu a vida, ele dizia que era de Deus, mas ele vivia no mundo. Agora um dia ele cai em si. É possível que você esteja dentro da igreja e você não seja salvo. Não é possível, é muito possível. É por isso que esse sermão é tão sério. Porque se a gente não começar no primeiro passo, não tem segundo, não tem terceiro. Você pode até olhar para você e dizer assim: sabe, mas eu sou um pacificador. É? Tem certeza? Para ser um pacificador, antes você precisa caminhar esses passos. A primeira demanda de Cristo não é: ei, bem-aventurado é o que ama. A primeira demanda é: você quer fazer parte do reino de Deus? Quero. Seja pobre de espírito. Agora, não dá para bater na carne e dizer assim: carne, seja pobre. Isso não é um ensino moral. Tem muita gente que diante de um conflito diz assim: não, você está certo, e não está sendo salvo. Tem muita gente que diante de conflitos, de desafios, não é orgulhoso, é humilde e não está sendo salvo. Porque a questão não é meramente moral, é um espírito trabalhando em nós, nos levando para perto de Cristo e nos mostrando diariamente a mesma coisa. Ei, peraí, antes de você chegar, o que você precisa entender?
que Ele é tudo e eu sou nada, que Ele é tudo e eu sou nada, que Ele é tudo e que eu sou nada, e eu não posso chegar de qualquer jeito. Essa é a pobreza de espírito. Tem um cântico chamado Nothing in My Hand, nada na minha mão, que carrega isso de forma bela. Nada em minhas mãos eu trago, só a cruz eu me agarro. Nu me achego a ti por vestimenta, desamparado eu olho a ti por graça. Imundo a fonte eu corro, lava-me, Senhor, senão eu morro. Isso é um cântico de um pobre de espírito. Esse tipo de pobreza não dá para ser induzida pelo homem. Você não consegue provocar isso. O nosso ser caído, pecaminoso, depravado, distante de Deus, ele não é capaz de produzir isso. Nós precisamos de algo maior. Nós precisamos daquele que pode. Daquele que começou o sermão dizendo assim: ei, você quer ser abençoado? Daquele que disse assim: eu vou para o Pai, mas eu vou mandar para vocês o Consolador. Ele os convencerá do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O que é isso? Até o Espírito Santo, seu primeiro papel é te dizer assim: seja pobre. Você não está vendo que você é um pecador, que a justiça vem e que o juízo vai vir sobre todos? Até isso é a primeira obra do Espírito Santo. Não é um autodesprezo. É o operar do Espírito mostrando que a minha natureza, ela é totalmente inimiga ao meu Deus. E que eu tenho que me colocar no meu lugar, no pó, deitado, prostrado, como um humilde, reconhecendo a minha impotência. Aprovado por Deus é aquele que se aproxima e diz assim: eu sou espiritualmente, totalmente falho. Ele se esvazia do seu fraco senso de justiça. Ele se esvazia da sua vanglória pessoal. Ele se esvazia da sua autoestima moral. Ele diz assim: diante de ti a minha moral é nada, diante de ti a minha justiça é nada, diante de ti o meu senso de glória é nada. Tá bom, venha para o reino, amado, pode entrar. Somente alguém esvaziado nesse ponto pode ser preenchido como um odre novo. Somente alguém assim pode ser aprovado diante daquele que é 3 vezes santo. Mas sabe o que a vida ensina pra gente? Ela ensina o contrário. Se tem uma coisa que a vida te motiva, é a não ser pobre de espírito. Todos os dias. Tudo à nossa volta pode trabalhar todo tipo de espírito que a gente imaginar, menos pobre de espírito. Ela te ensina a ter espírito exaltado. Ela te ensina a ter espírito altivo. Ela te ensina a ser o melhor, o mais orgulhoso, o mais poderoso. Tem uma coisa que ela não te ensina: que você é o menor, que você é o mais fraco, que você é o perdedor, que você é aquele que tem que chegar diante de Deus e se prostrar. Isso a vida não te ensina. Tudo que ela te ensina, o reino desse mundo, é: você tem que pisar no outro, você tem que ganhar do outro, você tem que escalar, você tem que subir. Agora, se nós formos achados sem essa pobreza de espírito, nós vamos ser levados a uma ruína total. Foi isso que Cristo advertiu a Laodiceia, lá em Apocalipse. Vocês se acham ricos, né? Vocês têm o melhor colírio, vocês têm a melhor roupa. Deixa eu dizer uma coisa sobre a realidade de vocês: vocês são pobres, cegos e nus. E cuidado, porque eu estou prestes a vomitá-los de minha boca. Vocês acham que vocês são tudo isso, enquanto vocês não são nada disso. A igreja de Laodiceia estava sendo vomitada da boca de Cristo porque se achava a bola da vez. Os super importantes diante de Deus, os que rasgam os céus, os que declaram coisas, aquele que nem os anjos olham. Jesus diz que do reino dos céus é aqueles que são pobres. E de todas as bem-aventuranças, essa é a única que está no presente. Deles é o reino dos céus. O reino começou e ele é desses. Se você deseja ser rico, desfrutar de um reino, primeiro perca tudo, incluindo a si mesmo, ao seu egocentrismo. Torne-se um pobre de espírito. Como a gente viu,
A segunda bem-aventurança que nós vamos falar é os pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Como eu disse no começo, essas bem-aventuranças elas trabalham juntas. A gente montou a pirâmide para tentar explicar isso melhor. Se você puder colocar de novo, por favor. Do lado esquerdo da pirâmide, nós temos aquilo que são as necessidades, primariamente a Deus. Do lado direito, aquilo que é mais voltado para o homem. Os três aspectos do lado direito da pirâmide, por exemplo, pacificador, puros de coração, misericordiosos, eles são quase que como um resultado das primeiras. Essa bem-aventurança dos pacificadores, ela não traz bênçãos para aqueles que são pacíficos. Existe uma diferença entre pacífico e pacificador. Ela também não traz bênção para aqueles que anseiam pela paz. Ela traz bênção para aqueles que provocam a paz. Essa é a diferença entre um pacificador e um pacífico. O pacificador é aquele que provoca essa paz. Dentro de toda a Bíblia, o nosso maior pacificador é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. Jesus Cristo, ele estabeleceu a paz entre Deus e o homem. E é por isso que as boas novas de Jesus são a maior mensagem de paz da terra. E o cristão é quem dá testemunho dela. Ele tem que ser um arauto dessa mensagem. Ele tem que ser um pacificador. Mas sabe, não há nada no texto, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não tem nada nesse texto que indique que essa mensagem de pacificação tem a ver apenas com o mostrar o evangelho. Não é só ser pacificador no sentido de mostrar que o homem é inimigo de Deus, mas eles podem ter paz por meio de Jesus. A pacificação aqui, ela num sentido bem mais amplo, é acalmar tensões, não é provocá-las. Pacificador aqui é buscar soluções, não é gerá-las, não é gerar problemas. Pacificador aqui é garantir que a comunicação será eficiente. É aquele que se coloca no meio de dois e diz assim: peraí, vamos fazer isso aqui funcionar? Vamos fazer isso aqui dar certo? Talvez isso é mais difícil ainda quando a gente está no meio do problema, quando envolve questões pessoais até nossas. E é por isso que a gente tem que lembrar de Tiago 1:20, porque a ira do homem não traz a justiça de Deus. É por isso que a gente tem que lembrar de Provérbios 15:1, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O que nós fazemos onde existe divergência de opinião? Sempre achamos que estamos certos. Sempre carregamos a razão. Somos superiores em nossos argumentos. Em vez de buscar a solução do conflito, nós queremos ganhar o conflito. Isso não é pacificador. O que é isso, senão a falta absurda de pobreza de espírito? Entender que debaixo de Deus está todo mundo pequenininho. Está vendo como pacificação e pobreza de espírito trabalham juntas? Se eu não entendo o meu lugar debaixo de Deus, eu entendo que eu sou mais alto do que os outros. E já que eu sou mais alto do que os outros, eu não tenho que buscar paz, eu tenho que buscar direitos. Eu tenho que buscar as minhas prerrogativas. Agora, quando eu entendo que está todo mundo debaixo de Deus, da mesma forma, precisando do mesmo Salvador, necessitados da mesma esperança, ardendo pela mesma expectativa, eu posso olhar para o meu outro, eu posso olhar para o outro como meu igual. E eu posso dizer bem assim: peraí, um dia eu aprendi sobre paz. Eu era inimigo de Deus. E por meio de Cristo, hoje eu tenho paz com Deus. Então eu posso falar com você sobre paz. Eu posso olhar para você e, apesar das nossas diferenças, te amar. Eu posso pegar duas pessoas totalmente distintas, colocar na mesa e dizer assim: vocês dois são distintos numa série de coisas, mas se vocês acharem um ponto em comum, que é Jesus Cristo, é por aí que começa a caminhada. Eu sei que parece um choque o que eu estou dizendo, mas não existe uma prova mais real e nítida de que nós não entramos no reino de Deus e que nós não somos filhos do que essa. Porque a gente não quer perder uma mísera discussão. Nós somos inimigos da pacificação. E
consequentemente somos inimigos da pobreza de espírito. Não baixamos nossa cabeça. É quase que uma prova, sabe? Você é pobre de espírito, porque eu vejo lá no culto, você levanta as mãos, você adora, você chora. Eu vejo que sempre diante de Deus você está dessa forma. Mas a minha pergunta é pelos motivos certos? É sim. Então me prova no trato. Me prova que essa paz que te alcançou, que de fato isso que você vive diante de Deus, que você se dobra, que você é o menor, você vai fazer isso com o seu irmão. Me prova. Não vai. Então o que a gente está entregando para Deus? É de fato um fruto de justiça, que diz assim, o Senhor é tudo e eu sou nada? Ou é simplesmente uma canção que a gente decorou? Eu aprendi a cantar essa música. O ministério canta, eu vou junto. A gente pensa nela? Não sei. Filipenses 2, do 2 ao 5, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. O mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição, nem por egoísmo, nem por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. É isso que Paulo diz em Filipenses 2. Sabe por quê? Porque a atitude de Cristo é a atitude do verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro pacificador. Ele é chamado Filho de Deus. Reconhecer a nossa falência espiritual diante de Deus nos revela o real valor que nós temos e nos mostra que nós não somos tudo que a gente acreditava, mas que nós somos dependentes dele. Quando o Espírito ele mostra essa real ótica para mim, de que apenas a graça de Deus é que me sustenta de pé. Começa o caminho assim, Gabriel, você é o quê? Você quer entrar no reino? Quero. Então deixa eu te dizer uma coisa antes de tudo, você é nada e minha graça te deixa de pé. Tá bom, Gabriel? Tá bom. Agora, Gabriel, eu tenho que te ensinar uma coisa, o que eu fiz por você, você tem que fazer pelo outro. Eu não te dei paz comigo? Deu. Então, sabe como é que o mundo vai te reconhecer como meu filho? Como Deus. Quando você ajudar o mundo a ter paz. Quando você for luz em trevas. Você não merecia amor e eu te dei. Você era meu inimigo, eu te busquei. Agora, o que é um filho senão o que carrega o DNA do pai? Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele destruiu a inimizade que nós tínhamos com Deus. Deus, por meio de Cristo, Deus fez o que eu não podia, para que eu pudesse me achegar a Ele. E nos deu a paz com Ele. Sabe o que Ele está dizendo? Em outras palavras, quando Ele te chama de pacificador, me chama de pacificador, e diz, você tem que fazer isso, está dizendo assim, sabe quando a gente diz assim, não, mas é a irmã que me feriu, é o irmão que me feriu. É? Então tá, então Deus vai sentar e vai ficar esperando você pedir desculpa pela ofensa que você causou. Igual você está fazendo com o seu irmão. Seria possível? Não. Porque é Ele quem fez um caminho para mim. Você está de mal com o seu irmão? Vá lá e faça um caminho para ele, se você se diz filho de Deus. Porque esse é o DNA de Deus. Ah, mas você não sabe como me ofendeu. Você não sabe o tanto que você ofendeu a Cristo. E Ele fez o caminho. Eu tenho certeza que a sua ofensa a Cristo foi muito maior do que a ofensa do seu irmão a você. E Ele fez o caminho para ti. 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Tudo isso provém de Deus. Tudo o quê? Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Teu primeiro ministério não é da música. Teu primeiro ministério não é da pregação, não é da dança. Teu primeiro ministério é da reconciliação. É esse que Deus te deu no dia que Ele olhou para você e disse assim, agora você pode ter paz comigo por meio do meu Filho. E quando você tiver isso, a primeira coisa que eu te dou é o poder de reconciliar os outros. É assim que você será o meu filho. Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo,
não levando em conta o meu pecado e o seu, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Você percebe que é causa e efeito? É praticamente natural que aquele que trilha o primeiro passo das bem-aventuranças, pobre de espírito, ajude os outros a trilhar o mesmo passo. Ei, eu aprendi uma coisa: diante de Deus eu não sou nada, e diante de você também não. Agora vem para cá, deixa eu te mostrar isso. Deixa eu te mostrar que a vida não é feita de quem ganha discussões. A vida não é feita de quem está certo, quem está errado. Não é feita de direita e de esquerda. A vida é feita de Cristo reinando no centro do trono e dizendo: ou você é meu súdito, ou você não é. E isso é mais importante do que qualquer coisa. A minha pergunta para você nessa noite é muito simples: quem você é? Você é um causador de divisões? Ou um pacificador? Se a sua resposta for divisor, você deveria se preocupar desesperadamente, porque você não está demonstrando o caráter de filhos de Deus. E é muito provável que isso aconteceu antes de tudo, porque você sequer entendeu a sua pobreza de espírito. Nós estamos patinando ainda na primeira bem-aventurança. Estamos achando que somos grandes demais, fortes demais, com todos os direitos. Consideramos todos inferiores. E é óbvio que assim ninguém pode ser pacificador. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante. Quero te convidar a refletir no que eu venho falando até aqui. Quero que você entenda profundamente que não existe meio termo. Que um Cristo está olhando e está dizendo: você quer? Se você quer, não é um convite. Se você quer, é uma prática. Comece com a pobreza de espírito. Veja o que eu sou e veja o que você é. Veja o quanto eu significo e o quanto você não significa. Veja tudo que eu fiz e tudo que você não fez. Veja tudo que eu conquistei e tudo que te falta. Toda a glória é minha, todo o louvor é meu. Jesus ganhou a discussão. Pare de teimar. Reconheça o seu estado diante dele. Diga para ele: Senhor, eu estou exigindo tanta coisa e estou desconsiderando tantas outras. O Senhor é tão maior, eu estou perdendo tempo com coisa tão boba. Eu não aprendi ainda nem perder uma discussão na minha casa, e eu estou tentando ganhar de Ti. Eu não sei amar, eu não sei abraçar o próximo, eu não sei porque eu não aprendi ainda que eu sou menor. Eu não aprendi ainda que o Senhor é quem é grande e que todo o resto está na mesma estatura. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Senhor, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Ti. Eu não preciso de alguém igual a Ti, eu preciso de Ti. Só o Senhor pagou o preço que poderia ser pago. O Senhor foi injustamente pregado em meu lugar. E eu estou achando que sou grande coisa ainda diante de Ti. Estou achando que o Seu reino gira em torno do meu umbigo. Estou desconsiderando o que o Senhor fez. Estou de pé, como se eu estivesse no trono e o Senhor tivesse que se dobrar. Me perdoe, Senhor. Me perdoe, Senhor, porque os meus desejos de me aproximar de Ti é só para extrair, é só para Te usar, é só para Te colocar como aquele que só me abençoa e eu não faço nada. Mas, Senhor, eu quero fazer parte desse reino maravilhoso. Espírito Santo, me ensina o que de fato eu sou diante da grandeza de Cristo. Espírito Santo, me ensina que eu tenho que me diminuir para que Ele cresça. João 3,30.
Necessário é que Ele cresça e eu diminua. Necessário é que Ele cresça e eu diminua. Senhor, me faz o teu filho por meio do caráter pacificador, daquele que é manso e humilde. Nos ensina, Senhor, a ser igual a Ti.